Você vai conhecer agora a pesquisadora Lisiê, que fez um estudo na UFG sobre os direitos das empregadas domésticas no Brasil. Depois de ter estudado, me formado em direito, na verdade eu já era advogada, eu tive que passar por uma experiência como empregada doméstica na casa de uma família aqui perto, aqui em Goiânia mesmo, e desempenhando o trabalho. Eu lembrava muito do que eu estudei sobre o período escravocrata. Quando a gente pensa em história do Brasil, não tem como esquecer esse momento da nossa história, né? São muitos anos, não tem como deixar de perceber o quanto isso influencia a gente. Na pesquisa, Lisiê analisou depoimentos reunidos na página Eu Empregada Doméstica, do Facebook. Essa página, ela é criação da Preta Rara, que é uma rapper, historiadora, já foi empregada doméstica, hoje ela é professora de história. Então a minha hipótese era de que, mesmo depois de garantidas as leis das empregadas domésticas, ainda hoje as empregadas domésticas lutam pela efetivação dos direitos básicos, direitos fundamentais. E o que a gente tem hoje, assim, em geral, de garantias de direitos na legislação às empregadas domésticas? Se a gente for elencar linha por linha, dá basicamente uns 28 direitos das empregadas domésticas, como garantia de seguro-desemprego, obrigatoriedade do depósito do FGTS, banco de horas, né? Mas isso a partir da Lei Complementar 150, que foi a lei complementar que ela foi assinada em 2015, mas acontece que com a reforma trabalhista abalou muito a categoria das empregadas domésticas, porque essa lei complementar 150 foi um avanço. Nunca na história das empregadas domésticas que ficavam no limbo da legislação, nunca na história delas tiveram essas garantias efetivadas de fato na lei. E aí veio a reforma trabalhista e flexibilizou todos esses direitos. A pesquisadora analisou mais de 100 relatos de empregadas domésticas publicados na página entre 2016 e 2018. O que eu achava que era violador, na verdade era 5 vezes, 10 vezes mais violador ainda. O que eu passei não chegava nem aos pés do que as pessoas, empregadas domésticas que relataram na página, passaram. Quando eu li os relatos, eu me deparei com crimes estipulados no Código Penal, como injúria racial. A patroa às vezes chamava a funcionária de negrinha, ladra. Me deparei muito com assédio moral e sexual, muita reclamação de não garantia dos direitos básicos, como férias. A empregada nunca tirava férias, a empregada sempre ficava além do seu trabalho, dormia no trabalho, às vezes não recebia nem o salário mínimo. Como a gente pode tentar explicar tudo isso? Resquícios do nosso tempo escravocrata, falta de cumprimento das leis atualmente? O que você percebeu na sua pesquisa, assim? O que está acontecendo que a gente ainda vive situações desse jeito? Eu entendo que é um conjunto de coisas. Não tem como escapar do nosso passado escravocrata. Eu acho que isso é um fato. Não tem como escapar porque são 300 anos. Naquela época, todos os serviços domésticos eles eram desempenhados por pessoas pretas. E depois que elas foram libertadas, né, depois que uma assinatura fez com que fosse abolida a escravidão, essas pessoas elas não foram integradas de forma dignas no formato trabalhista, né? Trouxeram pessoas de fora, brancas, para poder fazer uma democracia racial, né? Que na verdade é um mito. A gente defende que não existe uma democracia racial no Brasil. O que existe mesmo é um racismo estrutural, né? E também a questão da legislação, porque a legislação, infelizmente, desde aqueles tempos também, ela é elaborada a partir dos interesses de bancadas ruralistas, bancadas evangélicas, bancadas de pessoas que têm poder, que financiam campanhas, e aí a partir disso eles vão ver qual que é o interesse dessas pessoas que têm o poder, se essas pessoas estão interessadas em pagar um salário digno para suas empregadas. Obviamente que não, estão interessados em ter pessoas para servi-los e poder pagar pouco por isso e poder viver de forma privilegiada. Então, eu acredito que é um conjunto de coisas e que, assim, para mudar,
é um trabalho de formiguinha. E a gente cresceu achando que a mulher negra ela nasceu para servir. Por que eu não posso dividir o trabalho entre as pessoas que moram na casa, né? Eu tenho 5 pessoas dentro da casa, eu vou contratar uma empregada negra para fazer o trabalho. Enquanto isso, também o Estado tem que ver essa pessoa que vai ficar sem emprego, essa mulher negra que não vai trabalhar na casa. Ela precisa estudar, ela precisa crescer também, né? Ela precisa poder entender que ela não nasceu para aquilo. Eu tentei estruturar a pesquisa nesse sentido, falando das lutas das empregadas domésticas do passado, o que foi construído depois disso e a continuação da luta, que é a questão da página do Facebook, que é uma forma de resistência também. Que se lá no passado os escravos resistiam com o Quilombo dos Palmares, hoje em dia as empregadas resistem nas redes sociais, né? Eu comecei a pesquisa falando da história de mulheres negras, inclusive, que contribuíram muito para legislação do jeito que ela está hoje em dia. Assim, apesar da reforma trabalhista, muita coisa mudou para as empregadas domésticas. As nossas conquistas de hoje são frutos da luta de muitas mulheres do passado, né?